Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui e vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aqui, né, de termodinâmica aí, do módulo 53 de 2025, tá? A atividade está no geral bem tranquila de ser feita, tá certo pessoal? A gente vai utilizar aqui algumas equações aí que são utilizadas lá no ensino médio, tá? Ela está mais relacionada um pouco de interpretação do que propriamente com dificuldades aí de cálculos e tudo mais, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então ela tem todo um contexto aqui que seria interessante que vocês fizessem a leitura. Eu vou partir diretamente aqui para o foco da questão, tá? Então em um dos testes que foram feitos aqui, o cilindro ele contém aqui 3 metros cúbicos, isso aqui é uma unidade de medida de volume, né? De um gás ideal, tá? Ideal, essa palavra é bastante importante para a gente, é uma pressão aqui de 1,5 megapascal e temperatura de 320 Kelvin, tá? Então os engenheiros precisam estimar como que o volume do gás ele vai ser alterado caso ele seja comprimido para uma pressão mais alta dentro de um cilindro, ali conforme está dito no contexto, né? E mantendo a temperatura constante, tá certo? Ó, que é outra informação aqui bastante importante que nós vamos utilizar aí durante a atividade, tá? Além disso, é necessário calcular a quantidade de gás contida no recipiente, bem como analisar o seu comportamento. Então, com base nessa situação, nós temos que responder aqui esses 3 itens, tá? Primeiro, qual que vai ser o volume ocupado pelo gás se a pressão ela for aumentada aqui para 3,5 megapascal, mantendo a temperatura constante, tá? Então vamos considerar que o gás ele estava a uma pressão de 1,5 megapascal e essa pressão vai ser aumentada aqui, ó, tudo bem? Para 3,5, mantendo aqui a nossa temperatura constante, tudo bem? Então a gente vai comprimir o gás e vocês vão observar aqui que por efeito o volume que ele tinha ele vai ser reduzido, tudo bem? Então vamos lá pessoal, eu já deixei mais ou menos os cálculos aqui prontos, tá? Para tentar otimizar o tempo do vídeo. Eu iniciei tomando os dados aqui da questão, tá certo? Então o volume 1, né, no estágio inicial ali era de 3 metros cúbicos, ele se encontrava numa pressão de 1,5 megapascal, que eu chamei de P1, e uma temperatura, tá? Eu chamei de T1 aqui, mas T1 e T2 vai ser a mesma coisa, porque a temperatura é mantida constante. Mas vamos deixar ela aqui, que nós vamos precisar dela daqui a pouquinho. 320 Kelvin, tá? Ele quer saber, então, aqui, ó, qual é o novo volume, tá? Se nós comprimirmos aqui o gás, ó, tá? Para uma pressão aqui de 3,5 megapascal, mantendo essa temperatura constante. Pessoal, os cálculos são tranquilos. Normalmente a gente parte aqui pela equação geral dos gases ideais. Vocês devem se lembrar que essa equação aqui ela é vista lá no ensino médio também, né? Então, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, tá? E aí, gente, como a nossa temperatura ela vai ser mantida constante, eu quero que vocês entendam que tanto T1 como T2 têm o mesmo valor. Então, a gente pode simplificar esse T1 e T2 aqui na equação, tá? E os livros de química lá no ensino médio reduzem para essa equação que vocês estão vendo aqui de baixo, fica somente a parte de cima, tá? Essa equação aqui é conhecida como equação de Boyle-Mariotti ou lei de Boyle-Mariotti também, que é quando eu tenho aqui a transformação no meu gás ideal mantendo-se a temperatura constante. Eu poderia ter simplesmente escrito ela da forma como está aqui, tudo bem? Mas só para mostrar para vocês que ela vem aqui, ó, da demonstração aqui da equação geral dos gases, tá? Então, como V2 aqui é o meu foco de estudo, tá certo? Eu vou deixar ele isoladinho aqui, eu vou pegar o P2, tá? E vou jogar ele dividindo aqui, ó, para o lado esquerdo aqui da nossa equação. Então, o nosso V2 ele vai ser dado por P1 vezes V1, né? Dividido aqui pelo P2, ó, tá? E aí nós vamos substituir os dados que nós temos, pessoal, tá? Então tá todo mundo aqui em megapascal, todo mundo em metro cúbico, não temos unidades de medida diferentes, né? Unidades de medida, aliás, diferentes. A gente pode substituir esses valores aqui na nossa equação. Então vamos lá, a pressão aqui é 1,5 megapascal, tá? Coloquei aqui a unidade de medida que multiplica 3 metros cúbicos, que é o nosso primeiro volume, dividido por P2, que é 3,5 megapascal também. Pessoal, eu tenho 3,5, aliás, eu tenho megapascal em cima e megapascal embaixo, a gente pode simplificar eles, por isso que eu falei que tem que estar tudo na mesma unidade de medida, né? E a gente multiplica aqui, ó, 1,5 vezes 3, né, que dá 4,5, e quando eu faço 4,5 dividido por esse 3,5 aqui, me dá que o novo volume, após a compressão, vai ser de 1,26 metros cúbicos, ou seja, ele é menor do que 3 ali, conforme a gente já esperava, afinal de contas o gás ele vai ser comprimido, tudo bem pessoal? Então o volume dele ele vai ser reduzido, tá?
quando a gente mantém aqui a nossa temperatura constante, beleza? Então é bem tranquilo ali da gente poder fazer o cálculo, tá? Vamos agora então partir aqui para o item B. Ele quer saber qual é o número de mols aqui, ó. Ou seja, quantos mols do gás que estão dentro do recipiente nas condições iniciais, tá certo?